Igreja reunida, eu quero convidar vocês ao texto da primeira epístola do apóstolo Pedro, no seu capítulo de número 1. Então eu quero convidar você, a palavra do Senhor, na primeira epístola do apóstolo Pedro, no seu capítulo de número 1, palavra do Senhor ao nosso coração. A perícope do texto, o recorte do texto, ele é do verso de número 1 ao verso de número 12, mas hoje eu vou trabalhar apenas do verso de número 1 ao verso de número 5, deixando assim do verso de número 6 a 12 para o próximo domingo, tão somente por uma questão didática e assim uma maior abordagem do verso 1 ao verso de número 5. Então, 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 5. E assim nos diz a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não pode ficar manchada e que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Amém. Queridos, por muitas vezes, nós estamos tão acelerados, tão envolvidos nos nossos projetos, numa corrida talvez por construir patrimônios, gerar riquezas, e também acometidos pelos sofrimentos da vida, que nós nos esquecemos de olhar para o alto e assim identificarmos a preciosidade da salvação em Jesus e, sobretudo, de viver para a glória de Deus. São tantas coisas que nos cercam no nosso dia a dia, são tantas coisas que nos acometem, seja elas planejadas ou não, que nós muitas das vezes corremos e muitas das vezes não sabemos o porquê estou aqui. O que eu estou fazendo na terra? Qual é o meu propósito? Qual é o motivo do meu louvor? E a consequência disso é ver muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas sem saberem para onde ir, muitas pessoas sem alinhamento, sem propósito de vida e perguntando muitas coisas para a vida e muitas das vezes não encontrando respostas para a sua existência. E aí o que vem? A crise. As pessoas começam a ficar cheias de crises, cheias de dilemas, cheias de questões e começam então a apontar para muitos ou variados lados. Esta é uma realidade de muitos que estão peregrinando nesta terra sem olhar para o alto, onde está o Senhor que fez os céus e a terra. Interessante também que, como consequência de não olhar para o alto, essas pessoas caminham sem um propósito divino e por fim perecem, porque estão vivendo para si, para o fruto dos seus pecados, para a sua própria glória e não entendem o propósito de peregrinar, de viver nesta terra para a glória de Deus, tendo um propósito bem alinhado e definido diante da presença do Senhor. Porém, irmãos, Pedro, ao viver num tempo remoto como o nosso, ele enxergou o propósito de viver para Deus. Ele entendeu a realidade de olhar para o alto e encontrar no Senhor o significado para a sua vida. E é neste contexto que ele escreve esta carta para novos convertidos que viviam na diáspora. E pastor, o que é isso? Era um limite que estava além dos limites de Jerusalém. Então eram cristãos que haviam recebido o evangelho de Jesus pela pregação, pelo crescimento da igreja, e agora estavam espalhados pelo Império Romano no contexto do Novo Testamento. E esses irmãos, então, vivendo espalhados, longe de casa, longe de situações, ou até mesmo cristãos que eram gentios, que se converteram de outras realidades e outras localidades,
esses irmãos, eles estavam vivendo o desafio da fé, como eu e você vivemos o desafio da fé. E é interessante pensar que Pedro, então, ele escreve esta carta para encorajar os cristãos daquele tempo. E neste propósito, Pedro, ele começa extraindo na cabeça daquele povo alguns conceitos teológicos e algumas questões, olhando para Jesus e tendo em Jesus a suficiência de todas as coisas. Interessante pensar que ele vai falar aos crentes da diáspora e ele diz eleitos e forasteiros. Quem são esses eleitos? Aqueles que foram escolhidos por Deus, aqueles que caminham sobre o governo de Deus, aqueles que estão, de fato, vivendo o propósito de Deus, seja ele em meio à paz ou em meio ao sofrimento. E aí ele vem falar sobre forasteiros também, ou seja, eleitos forasteiros, ou seja, eleitos peregrinos, que não pertencem a esse mundo, que não tem conexão com esta realidade no sentido de viver para a glória deste mundo, mas num contraponto viver para a glória de Deus, porque a nossa pátria não está na terra, mas a nossa pátria se encontra nos céus. Interessante pensarmos, irmãos, que ainda no contexto dessa passagem, Pedro, ele elenca essa ideia de sermos peregrinos no mundo. E aqui existem duas coisas. A primeira é a dificuldade de viver como um peregrino, porque é algo completamente contracultural, é algo que não é aprazível aos olhos do mundo, mas é algo que muitas das vezes nos causa dor, rejeição, lágrimas, sofrimentos. Mas, por outro lado, Pedro também nos ensina que a ideia de ser peregrinos é de termos um momento glorioso de que todas essas dores e sofrimentos irão passar diante de Deus e em breve nos encontraremos com o Senhor. E isto deveria encorajar o nosso coração para suportarmos as dores do nosso tempo. Isso deveria encorajar o nosso coração para pesarmos as aflições que, via de regra, nos alcançam ao longo da nossa peregrinação. Mas a grande perspectiva é se eu estou caminhando ou não, olhando para o alto, onde o Senhor está. Queridos, é interessante pensar que diante disso tudo, Pedro, ele aqui como foco da passagem, ele encoraja esses irmãos a caminharem diante da salvação de Jesus, independentemente das circunstâncias, como eu e você. Pedro, ele dirige aos irmãos o seguinte: olha, vocês precisam saber quem vocês são, vocês precisam saber quem Deus é, e vocês precisam saber o que Deus espera do seu povo. Então, quem você é, quem Deus é e o que Ele fez, e o que Ele espera do seu povo. E assim, Pedro, ele coloca esta bela reflexão ao coração da igreja do seu tempo, e é a partir dela que hoje nós vamos caminhar no seguinte tema: peregrinos que olham para o alto. Hoje esse sermão ele é muito propício diante da corrida eleitoral, porque muitas pessoas estão focadas em quem vai ganhar, partido azul ou partido amarelo, pouco importa. Muitas pessoas estão correndo atrás das promessas políticas, ou tentando até mesmo olhar para as promessas políticas anteriores e ver se de fato o candidato fez ou não alguma coisa. Mas nós, irmãos, somos desafiados por meio desta ideia de olharmos para o alto como peregrinos de Deus, a não confiarmos as promessas vazias e transitórias deste mundo, mas tão somente nos apegarmos às promessas gloriosas e eternas do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, quando nós entendemos que somos peregrinos de Deus neste mundo, nós começamos a enxergar a vida com outras lentes. Nós começamos a enxergar a vida com as lentes de Jesus, pela fé. E é interessante que nós começamos a compreender o que Pedro vai falar ao coração da igreja do seu tempo. E ele coloca que Deus, ele possui um plano de salvação reservado para os seus eleitos. Então, do verso 1 ao verso 3, eu convido a igreja à leitura. Vamos ao texto? Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos que são forasteiros, enviados na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Eleitos segundo a descendência em santificação do Espírito, para a obediência da ascensão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Até aqui, verso 1 e verso 2. Irmãos, logo na saudação, Pedro aqui ele está abrindo a carta
Então, logo na saudação, Pedro destaca que os crentes da diáspora, eles devem viver mediante o seu sofrimento. Acontecia que naquele tempo a igreja estava vivendo diante de muitos sofrimentos, correndo por todos os lados, desenvolvendo a vida, como eu e você, trabalho, lutas, crises, alegrias, esperanças, perspectiva contracultural, o mundo vai para um lado, o cristão ele vem para o outro lado. Então, nós observamos que aqui, ao escrever ao coração da igreja, Pedro tem como foco no verso 1 e 2, revelar ao coração da igreja o plano de salvação reservado aos eleitos de Deus. E aqui Pedro, ele coloca que Deus ele tem um plano sábio e amoroso para a vida daqueles que foram eleitos por Deus. E por isso a sua trajetória de vida deve mirar não os prazeres, não as expectativas, não o que eu quero ou o que eu desejo, mas o plano de vida da igreja do tempo de Pedro deveria mirar a salvação que nos é reservada em Cristo Jesus, hoje e no porvir. Aqui é interessante pensarmos que eleitos forasteiros, segundo a providência de Deus, está trabalhando no nosso coração a ideia de onde quer que eu e você possa ou venha desenvolver a vida, o Senhor está governando todas as coisas. Quando nós olhamos para o tema da eleição, que o Senhor nos escolhe, que o Senhor nos chama, que o Senhor nos toca e nos transforma por meio do Espírito de Deus, irmãos, nós temos que aprender uma coisa: onde quer que estejamos, o Senhor irá providenciar todas as coisas, porque o seu governo está sobre aquele dos quais Ele chamou. Nós temos que entender que não são os ventos do nosso tempo, não são as propagandas do nosso tempo, não são as corridas eleitorais do nosso tempo, não são as promessas humanas do nosso tempo, ou muito menos o seu braço que irá te fazer desenvolver a salvação com temor e tremor diante de Deus, mas uma consciência de que você é um eleito de Deus, de que você é um peregrino nesta terra, andando sob a providência de Deus e sendo governado assim por um Deus que é reto, justo e soberano sobre todas as coisas. Amados, interessante também que Pedro aqui ele está levantando no verso 1 e 2 uma perspectiva do Antigo Testamento, de um povo que, como aprendemos hoje na escola bíblica dominical, um povo que no Egito estava cativo numa terra estranha, vivendo escravizados, torturados, tristes, amargurados. Nós também agora, como povo do Egito, saímos dessa terra por conta do novo êxodo que nós vivemos a partir de Cristo, ou seja, Cristo aquele que morreu em nosso lugar, que pagou a dívida e assim nos libertou de uma terra estranha, nos libertou de um Deus estranho do pecado, nos libertou para uma nova vida. Assim, Pedro está direcionando a igreja do seu tempo a olhar para o Antigo Testamento e a olhar para os seus dias. E enxergar o quê? Que como naquele tempo do Antigo Testamento o povo foi separado, chamado para viver para a glória de Deus, nós também hoje somos chamados para vivermos exclusivamente para a glória de Deus. E o texto nos fala que o Senhor, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Observe que nós temos aqui também um direcionamento, um propósito. Por isso que a vida do cristão ela não se limita apenas a trabalhar, conquistar, ganhar dinheiro. Não se limita a essas coisas, irmãos. A vida do cristão também não se limita a conforto. Prazer. Meu reino. A vida do cristão, ela está delimitada para viver exclusivamente para a glória de Deus em obediência. Seguindo os passos de Jesus, vivendo para a glória de Jesus, sendo conduzidos pelo nosso Deus ao longo da nossa jornada. E é interessante que na saudação, isso que me impressiona, Pedro ele vai falar que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas no tempo em que vocês estão vivendo. Graça eles já tinham porque o
O dom de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus já estava sobre a vida deles. A paz também. Mas o interessante é que Pedro coloca que eles sejam multiplicadas. Ou seja, porque sem a graça e a paz de Deus ao longo da nossa existência, nós não vamos sobreviver ao longo dos nossos dias, irmãos. E é por isso a importância de viver para a graça de Deus, para a glória de Deus e termos assim a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Queridos, vamos aplicar este texto ao nosso coração. Como eleitos do Senhor, a nossa peregrinação ela deve ser marcada pela salvação que provém de Deus, amém? Portanto, eu quero convidar você a olhar para a salvação que vem do Senhor. Eu não quero convidar você esta noite a olhar para os seus projetos pessoais apenas, mas, sobretudo, olhar para a salvação que vem de Deus. E a primeira coisa aqui é, o Senhor é o condutor de todas as coisas. Portanto, a salvação quem dá é Ele. A luta, quem permite, é Ele também. Os sofrimentos que nos acometem também é permissão dele. E as alegrias também provêm do Senhor. Queridos, vamos dar um passo a mais na fé. Vamos esquecer um pouco essa ideia de que é o diabo me provando, é a tentação, é o inimigo. Vamos parar com esse mimimi da fé e vamos entender que todas as coisas provêm de Deus. As lutas e as alegrias, o sofrimento e a celebração. Vamos começar a entender que o Senhor está nos conduzindo diante de todas as coisas e Ele é fiel e justo para caminhar conosco como promessa, nunca vos abandonarei. E ao mesmo tempo Ele também é fiel por meio da igreja de levantar pessoas para enxugar as nossas lágrimas em tempos difíceis. Portanto, a caminhada da fé, ela não é uma caminhada isenta das lutas e dores, mas é uma caminhada que nos leva a superar as lutas e as dores, enxergando o plano de salvação. Porque nós não somos deste mundo. Portanto, quando nós vivemos, quando nós sofremos, ok, pastor, é difícil, sim, é difícil, nós vamos sentir, nós vamos chorar. Mas o que nos encoraja a caminhar com lágrimas e risos ao mesmo tempo, é saber que o meu Redentor vive. É saber que o Senhor está governando a minha história, a história da minha família. Outra coisa que esse texto nos ensina em sermos marcados pela salvação do Senhor e olharmos para o Senhor, é a perspectiva de que, como eleitos e peregrinos, queridos, espiritualmente nós somos um povo escolhido. Então o Senhor está cuidando de todos os detalhes. O Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Se foi Ele que nos chamou, se foi Ele que nos tocou, o Senhor dará cabo de todas as coisas. E nós podemos, diante de todas as coisas, caminharmos, irmãos, ok, com lágrimas no rosto, mas com um sorriso no rosto também. Não esmorecendo a fé, não perdendo a fé, não cambaleando na fé, mas olhando para o autor da minha fé. Nós podemos assim também entender o lado social de ser eleito e peregrino. O lado social é que nós somos aqui estrangeiros. E esta vida, irmãos, é uma vida de ganha e perde. É uma vida de chorar e de sorrir. É uma vida de que estrangeiros neste mundo não são bem-vindos. É do momento, como nós falamos hoje mais uma vez na escola dominical, quando recebemos aquele selo de Cristo, é aquela coisa mesmo social, triste, e que a gente às vezes sente. E lá vem o crente. E lá vem aquela pessoa que agora só fala de Jesus. Lá vem aquela pessoa que agora fazia tudo, dançava até o chão, agora só canta louvores ao Senhor. Aquela pessoa que antes era completamente agradável, porque agradável não pela educação, agradável porque ela fazia parte daquele meio ali pecaminoso e que não tinha nada a ver com a glória de Deus, mas que agora ela se retém, se abstrai daquele meio, mas ela continua sendo uma pessoa educada, continua sendo uma pessoa doce e amável, respeitável, mas ela não presta mais. Por quê? Porque ela não faz parte daquele momento. Por quê, irmãos? Porque somos estrangeiros deste mundo. Este mundo em queda, ele não reverbera a glória de Deus no coração das pessoas, apenas daqueles que foram eleitos e chamados pela ação soberana do Senhor. E tem a questão também política, né? Que enquanto as políticas deste mundo reverberam hoje óticas da
diversidade, inclusão, que todos podem ser tudo. A palavra de Deus, ela diz, você só pode ser tudo se Cristo for o Senhor da sua vida. Aqui a diversidade da fé, de cultura, não do que eu quero ser, só tem como ser santo se o Senhor lavar o seu coração e você se entregar para Ele. A política da fé, se assim podemos dizer, ela não se encaixa com a política do mundo. Então nós somos aqui eleitos peregrinos. E por fim, irmãos, nós temos aqui a perspectiva de olharmos para a salvação e entendermos que ela provém de Deus. E eu quero desafiar o seu coração nesta noite dizendo, desfrute da salvação. O que eu quero dizer com isso? Existem pessoas que só têm características de uma pessoa salva quando tudo vai bem, quando as coisas estão em paz, quando a minha viagem está marcada e eu estou prestes a sair de férias para viajar, quando a enfermidade não está no meu lar, quando eu estou com o meu emprego vento em popa e o 13º é logo ali, quando a promoção está em vista. Para essas pessoas, ok, Deus está operando, Deus está abrindo portas, Deus está fazendo muitas coisas, ok. Mas quando chega um momento de sofrimento, de dor, de luto, as pessoas esquecem de Deus, talvez. Não encaram a beleza da salvação como isso faz parte do processo e isso também glorifica o nome de Deus. Deus será exaltado em meio às minhas lágrimas. Existe o lado, irmãos, de entendermos que a salvação de Deus, ela não nos é reservada apenas para os momentos que nós achamos legais ou atrativos para a fé. Mas a salvação de Deus se manifesta também em nós quando levamos o prejuízo. Quando, numa divisão, levamos a parte menor. Quando perdemos um emprego. Quando a realidade é que vivi muito isso na minha casa. Quando comecei a ir para a igreja sozinho e meu pai me batia e eu era proibido de ir à igreja. E depois a minha mãe começou a igreja comigo e ela também era proibida. E ela também recebia palavras muito ríspidas do meu pai, porque ele preferia ir para o pagode, sambar, beber, fumar. Então, mas ainda assim, naquele momento da nossa casa, eu vi a beleza da salvação de Deus. Porque hoje o meu pai serve ao Senhor, então mesmo no sofrimento, o Senhor nos levou à perseverança. E o Senhor tocou a vida do meu pai. Como eleitos do Senhor, nós temos que ser marcados pela salvação o tempo todo. E olharmos para o alto. Seguindo, irmãos, avançando mais um pouquinho. Primeiro, enxergarmos o plano de Deus, o plano da salvação. E a segunda coisa, enxergarmos a regeneração, que somos regenerados para uma viva esperança. E agora as crianças, se não desenharam, é o momento. As crianças agora têm o objetivo de fazer um óculos, desenhar uma nuvem e acima da nuvem desenhar a cruz de Cristo, ok? Então as crianças fazer um óculos, fazer uma nuvem e fazer a cruz de Cristo, como elas quiserem, ok? Então este é o momento, irmãos, onde nós aprendemos que somos regenerados para uma viva esperança. E esta viva esperança, queridos, não se preocupem se eles já desenharam, mas fica aqui a imagem aos irmãos. Fica aqui ao nosso coração a ideia que o texto agora do verso 3 ao verso 5 nos chama para uma viva esperança em Jesus. E eu peço à igreja que leia do verso 3 ao verso 5. Vamos ao texto. Bendito seja Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Então, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então a intenção de Pedro agora é encorajar o coração da igreja
porque eles estão vivendo tempos difíceis, sofrimento, tribulações, perseguições, e o objetivo então é olhar para a cruz de Cristo, como já aprendemos, a salvação de Jesus, e assim vencerem as adversidades do seu tempo. Só que para vencer as adversidades do tempo, Pedro, ele olha para as bases da salvação. Interessante pensar que Pedro, ele coloca para a igreja do seu tempo algumas lembranças. O que eles precisam lembrar diante de um momento tão turbulento e difícil? Primeira lembrança, lembrar que nós fomos chamados para vivermos para termos uma nova esperança em Cristo Jesus. Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus. E tudo isso acontece porque o ato misericordioso de Deus se revela em nós. E aqui nós já vemos que, irmãos, é uma esperança completamente oposta às ofertas da nossa vida. É uma esperança que não mira o terreno, mas mira o celestial. Por isso a ideia de olhar para a eternidade, de olhar para o Senhor. E além disso, não é uma esperança firmada no homem, no pecador, mas direcionada ao varão que ressurgiu dos mortos e que voltará para julgar vivos e mortos, a saber, Jesus Cristo. Então Pedro está falando para a igreja o seguinte: olha, observem o patrimônio que é a viva esperança em Cristo Jesus. Observem a herança que vocês vão receber em Cristo Jesus. E assim, a esperança para os nossos dias também é olhar para Cristo Jesus. A esperança que nós precisamos internalizar, viver, compartilhar, é a esperança não do vote 25, 30, 50, 70, mas olhe para Jesus Cristo. Viva para Jesus Cristo. E assim, irmãos, promessas políticas para nós pouco importa. Família, promessas familiares, herança, divisão de terra, posses, apartamento, dinheiro, herança do pai, da mãe, da avó, do papagaio, do periquito, pouco importa. Pouco importa. Queridos, quando eu falo de política que pouco importa, eu não me refiro a votar em pessoas por votar. Porque os projetos são importantes. Os projetos revelam uma cosmovisão, revelam como as pessoas estão olhando a vida. Mas quando eu falo de que a política nesse sentido ela não importa porque ela vai ter fim também. Seja ela uma política muito proveitosa ou uma péssima política. É isso que eu quero dizer. E por isso o nosso coração não fica trêmulo diante de uma boa política ou diante de uma má política. Óbvio, esperamos uma boa política. Mas é interessante pensarmos, irmãos, que a viva esperança de Jesus, ela tem poder. E política, posse, herança de família não tem. E é por isso que nós temos que caminhar baseados na herança de Jesus Cristo. E aí Pedro vem falar, olha, ele nos regenerou, ele nos transformou para uma viva esperança e ele assim também nos regenerou para uma herança que não pode ser destruída, uma herança que não pode ser manchada, uma herança que não pode ser dissipada. Pedro está falando para a igreja uma herança que é superior e maravilhosa para nós, que está na eternidade, onde nós não seremos acometidos mais pela morte, não seremos acometidos mais pelo pecado e muito menos pela transitoriedade da vida. É algo que Jesus é quem está preparando. E aqui Pedro, de fato, ele elenca o olhar e nós aplicamos assim da ideia da herança terrena e da herança celestial, uma herança que jamais irá perecer, uma herança que jamais poderá ser manchada pelo poder do pecado, uma herança que jamais perderá o seu valor. Não pode ser tocada pela morte, não pode ser manchada pelo mal, não pode ser enfraquecida pelo seu tempo. Dilemas que todo ser humano procura. Quer ver a morte? As pessoas vão ficando idosas, correto? Ilustrando isso aqui. As pessoas vão ficando idosas, a melhor idade vem chegando. Não significa que isso é demérito, muito pelo contrário. Biblicamente isso não é demérito. Mas aí começa.
Estica aqui, estica ali. Plástica aqui, plástica ali. Academia, dieta saudável, muito importante. Mas as pessoas, ainda assim, pode esticar, irmão, até a orelha. Vai caminhar para a morte. Neste mundo. Interessante pensar também que as pessoas buscam justiça própria. Eu sou bom. O importante é fazer o bem. Mas as suas individualidades estão completamente marcadas pela sua falta de justiça própria. Tudo bem, faz o bem, mas sonega o imposto. Faz o bem, mas fala mentira para a criança. Ok. Ele é justo, mas é injusto. Aí fica a balança. Que nunca se equilibra. Completamente manchado. Por fim, se dissipa. O homem, ele vem buscando desenvolver a sua existência. Com seus legados, com suas perspectivas. Mas a herança que nos é reservada por meio de Jesus é algo que não pode ser destruída, não pode ser manchada pelo mal e não pode se enfraquecer pelo tempo. Queridos, o mais belo disso tudo é que Pedro, aqui no verso 5, onde nós vamos parar, ele finaliza dizendo que é uma herança que está reservada nos céus para aqueles que são guardados por Deus em meio às suas peregrinações. O que mais me encoraja neste texto é observar que nada disso é guardado por mim ou por você, mas é guardado pelo ato de Deus. E é por isso que em meio às dores do nosso tempo, às adversidades, nós podemos caminhar com paz em Jesus Cristo. E essa segurança ela é dupla, porque ela tem o seu propósito hoje e ela tem o seu propósito no porvir. Queridos, aplico essa segunda parte ao coração da igreja dizendo que, como regenerados do Senhor, devemos olhar para as esperanças que vêm do alto, de Deus para as nossas vidas. Olhem para o alto e não para as esperanças da terra. Quando olhamos para o alto, observe, entendemos que as provações, as lutas podem assolar o nosso coração, até mesmo nos levar à morte, mas elas não são o fim em nossas vidas. Quando olhamos para o alto, nós sabemos que estamos guardados pelo poder de Deus na vida e na morte. E eu posso caminhar com Jesus Cristo. Quando olhamos para o alto, irmãos, a paz do Senhor, ela me invade. O consolo do Senhor é presente na minha vida. E o louvor de Deus, ele me traz satisfação diante de todas as coisas. E eu posso assim olhar para a vida e falar: Senhor, está difícil, está doendo, mas eu entendo que isso tudo vai passar. Mas diante disso tudo também, ó Pai, eu tenho a paz do Senhor que excede todo o entendimento. A paz que me leva em meio ao desespero da vida, às lutas, às crises, a olhar para Cristo e falar assim: isso tudo vai passar. E se não passar, na eternidade eu sei que eu terei a paz eterna de Deus. E isso me traz mais paz. Quando olhamos para a eternidade, quando olhamos para o céu, quando olhamos para o Senhor, existe uma diferença muito grande entre a herança que sabemos que vamos receber e a herança desta terra que talvez queremos buscar. E aí está a realidade que muitas pessoas estão caminhando perdidas. Quando eu olho para o Senhor, eu sei que não será algo mais destrutivo, corrosivo ou manchado, mas algo duradouro e eterno no Senhor. Mas quando eu olho para a terra, eu vejo questões quebradas, planos falidos, situações que estão de fato perdidas. Irmão, sendo assim, eu quero dizer aos corações, o roteiro está nas mãos do Senhor. Tudo está nas mãos de Deus e, sem dúvidas, isso deveria promover paz e consolo nas nossas vidas. E quando nós pegamos esse texto e olhamos com as lentes do Evangelho, nós observamos este texto que Pedro está ensinando à igreja o seguinte: não fomos eleitos por nós mesmos, mas pelas mãos do Senhor. A salvação das nossas vidas não foram construídas pelos nossos méritos ou empreendimentos, mas tão somente pela obra redentora de Jesus.
A perseverança na fé não vem de nós, mas ela vem das mãos auxiliadoras do Senhor. E desta forma, deveríamos olhar mais e mais para as esperanças que vêm do alto, que vêm de Deus para as nossas vidas. Olharmos muito mais para a segurança que vem de Deus, as esperanças dele, do que para as seguranças, os tesouros e as circunstâncias dessa terra, que são completamente passageiras. Sendo assim, olhe para o alto. Perceba o quanto as promessas do Evangelho nos encorajam a viver para Deus. E que assim, irmãos, encontremos no Senhor a direção para os nossos dias. Concluindo a mensagem perante o exposto, pergunto a você, eu quero deixar algumas perguntas ao seu coração. Como você está empreendendo a sua peregrinação? Como um servo de Deus que de fato olha para o alto? Ou para, de fato, um homem terreno que só mira as coisas dessa terra? Meu amado irmão, você é aquele que olha mais para as promessas terrenas ou mais para as promessas de Deus? Não falo promessa de que você vai ser curado, vai ser isso, vai ser aquilo, mas a promessa da salvação de Jesus Cristo. Quem é você na peregrinação com Jesus? Que a palavra de Deus encoraje o seu coração a peregrinar com um olhar nas esperanças de Jesus, porque apenas as esperanças de Jesus encorajam a nossa existência. E que Deus, assim, nos abençoe e que Ele nos faça tão somente olharmos para o alto. Que Deus nos abençoe, irmãos.